Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje gostaria de falar um pouco sobre Ganja Yoga. Mas primeiro, vamos refinar o nosso conceito sobre Yoga. Então, para mim, que sou um estudante muito antigo, é diferente. Porque eu, além do meu nome, já sou envolvido com a literatura védica, com a filosofia e frequento o Templo Hare Krishna há muitos anos. Então, para mim, Yoga é como se fosse a minha religião. Inclusive, o nome, a palavra Yoga, significa conexão ou religação. E aí, religião, né? Então, calma, pera lá. Yoga não é posturas de meditação, corporais. Isso são asanas, que são essas posições. Mas quando o yoga vem do Oriente aqui para o Ocidente, ele ganha essa performance. Então, a gente aqui desse lado tem essa mania de se apropriar das coisas, tornar tudo um capitalismo e uma venda. Faz parte também da coisa, inclusive os profissionais de yoga que trabalham com isso nas suas academias de yoga, fazendo os seus asanas, é necessário, Porém, é muito importante a gente refletir que isso é só uma parte do yoga, a mais baixa, digamos, que corresponde ao corpo físico, certo? Aí a segunda seria correspondente ao corpo energético, que ali a gente vai falar sobre chakras, sobre kundalini, sobre essas energias que movem o corpo orgânico. Aí nós poderíamos dizer que existem outras yogas, a yoga do sentimento e do pensamento, Então da sua mente e o do seu coração. Também são conexões do que? De você com alguma coisa. Então é eu com o corpo, eu com o pensamento, com o sentimento, e eu lá na mais elevada, eu com Deus. Então, yoga, para existir yoga, precisa haver essas duas polaridades. O eu e o campo, o conhecedor do campo, ou até mesmo a yoga entre as pessoas. Sim, porque quando a gente se conecta verdadeiramente de alma para alma com alguém, é um yoga de uma pessoa para outra pessoa, ser humano ou espiritual, como você quiser chamar. Então, vamos respirar e vamos compreender mais profundamente sobre essa tradição milenar da humanidade, de uma forma mais ampla, e não só como foi vendido aqui pra gente. Mas beleza, sem querer ser chato, no Templo Hare Krishna, por exemplo, é o Bhakti Yoga que eles praticam, que significa devoção. Então ali são monges. E lá eu aprendi, vivi e percebi que o nível deles é muito elevado. Então, a yoga deles é um tanto quanto rigorosa. E se a gente comparar com a yoga mundana, dos professores de yoga normal, você vai ver que é bem diferente. Então, lá eles vivenciam a espiritualidade à risca, na prática, com um desenvolvimento intelectual sobre a coisa toda muito elevado, saca? Então, é diferente, porque a filosofia védica é extremamente intelectualizada. Uma pessoa que tem educação védica, cara, é outro nível. Você conversa com ela, é outro nível de ser humano, entende? Mas beleza, voltando para o yoga comum, das posições, dos asanas, que são muito também necessários para o corpo. E sobre os profissionais que trabalham com isso hoje em dia, que sim, é muito importante, mas eu sempre sinto essa falta de um contexto maior sobre o yoga, Senão parece, sabe aquela apropriação cultural? Que aí tu pega a parada, vira ela numa ginástica e vem na academia? Então, fica meio assim o yoga moderno. Então, realmente, desculpa, não quero ofender ninguém, mas aqui o meu sistema crítico é muito elevado também, ou seja, eu sou meio chato, sim, fazer o quê? Porque, veja só, eu não estudei muito yoga corporal, as práticas corporais, assim, porque é uma coisa, se tornou, como é ensinado aqui, uma didática muito escolar, tá ligado? E eu sempre tive uma birra contra escolas, que é o sistema de decoreba, Então você faz a sua prática, você decora, você aperfeiçoa, tudo e faz ali e acabou, Então, tipo, não é uma coisa com alma, com paixão, com coração, com uma profunda compreensão da coisa. Então, essas partes sempre me deixaram um pouco meio, então, até pra estudar, E outra coisa, cara, quem faz o yoga, ele vem do curso do yoga, Então é diferente também de você receber no Templo Hare Krishna gratuitamente a iniciação, do que você comprar ela, treinar, fazer um retiro, e aí ser um yogi, Enfim. E aí, eu sempre fui muito autodidata. Então, através da conexão aqui com o meu corpo, com a minha energia, a coisa foi aflorando e eu desenvolvi passos e práticas pessoais que eu fui canalizando assim e tornei ela a minha yoga. E aí, Ganja Yoga, que através da Ganja, que também já era consagrada como Bank, lá pelos hindus, pelos shivaístas principalmente, que é um estado de conexão com a planta, onde ela intuitivamente vai te mostrando canais bloqueados no seu corpo e onde você pode começar a se mover, se espreguiçar para expandir essa energia. Então, quando a maconha veio aqui para o Brasil e a proibição e o mau uso dela
foi feita toda uma geração e uma profanação da planta, de modo que se você não utiliza ela de maneira adequada, ela não vai te proporcionar os benefícios completos dela e ainda por cima pode te dar alguns prejuízos, né? Que seja desde uma bad trip, uma confusão mental, ou simplesmente aquele fato de leseira, sabe? Quando você fica tipo, muito chapado, muito cansado, isso é por quê? Porque você fumou errado, fumou muito, fumou sem, né, um devido conhecimento, sem a devida reverência ao elemental da planta, aí não aprendeu a fazer todo o seu processo e aí foi estragando a sua energia, entende? Então quando a gente pita, a quantidade de fumaça ela traz uma demanda para o corpo e essa demanda ela precisa ser trabalhada, seja ela no campo emocional, mental ou físico, né? Através de exercícios físicos. Então para você ter uma ideia, eu gosto muito de pitar, correr, fazer academia, então atividades corpóreas, ela me estimula muito. Mas por quê? Porque tem que ter um processo e um conhecimento para canalizar a energia até lá. Porque se você fumar deitadão no sofá assistindo porcaria na TV, você acha que ela vai te estimular? Não, né? Você tem que fazer a sua parte e a ganja vem e faz a parte dela também. Né? Então eu vejo que o mau uso da ganja nos dias atuais é muito banalizado, entende? Então tem os benefícios, mas a gente também precisa falar sobre os prejuízos, galera. Sim, e ainda mais por duas questões. Uma é a facilidade. Então você fumar, além de ser prazeroso, é muito fácil. É diferente das outras substâncias. Por exemplo, tomar uma ayahuasca, o gosto é ruim, você sabe que o processo vai durar horas, você sabe que ela não bate na hora, né? Então tem toda aquela questão da espera, né? Então a ganja, por ser muito fácil, tem o lado bom, mas tem o lado ruim também, que é essa banalização. E a outra parte ruim, que é da automedicação. Então quando a gente vira xamã da gente mesmo e a gente tem a posse da planta de poder, né? Se a gente não usar com sabedoria, aquilo pode se voltar meio que contra a gente. Então compreenda que a posse de um planta de poder é uma baita de uma responsabilidade. E você tem que usar aquilo de maneira benéfica para você, para a planta e para o mundo. Né? E aí você vai precisar do quê? De sabedoria. E principalmente discernimento. Porque é muito fácil começar a se enganar. É muito fácil ter um uso abusivo. É muito fácil, né? Você se deixar levar pela galerinha. Ah, todo mundo fuma, vou fumar um aqui também. De qualquer jeito, em qualquer rolê. Tá ligado? Então, fique esperto nisso. Então, a sua relação com a planta é só sua. Quando você estiver ali consagrando, fumando, procure meditar e para um lugar para se ouvir. Então você consagra a ganja para ouvir as respostas e os relaxamentos e os desdobramentos que ela vem te dar, saca? Intuitivamente, né? Então, se você faz um uso muito banalizado, você não vai ter tempo de ouvir e interagir com o mundo ao mesmo tempo, saca? Mas enfim, cada um sabe de si, cada um tem o seu uso, né? Não posso aqui julgar ninguém, até mesmo porque eu não sou lá o melhor exemplo, né, de tudo isso. Então eu vejo que eu tenho muito conhecimento, muito a compartilhar, né? Mas eu admito que minha vida moral, no sentido de praticar as ações que eu tô falando, não é perfeita não. E tá certo que, bom, eu me cobro bastante, né, pelo nível do conhecimento que eu tenho, mas eu não tô aqui para ser um representante do yoga, nem para moralizar a coisa como deve ser, e nem um religioso pregando que o bagulho é assim, né? E também com relação ao plano de poder, a ganja, né? Então, por um lado eu ergo essa bandeira sim, porque ela tem os seus benefícios, mas por outro lado fica esse alertinho aí, né? Para o uso consciente, né? Para vocês, inclusive para mim, né? Porque de vez em quando eu falho também. E é isso. Mas também, né? Dos males o menor, né, minha gente? Viver isso, viver acertar, viver errar, viver respirar, viver ser humano. Um dia você tá bem, outro dia você tá médio, né? Então você adquirir um conhecimento espiritual e uma planta de poder e o grande poder não vai ser garantias de que você vai ser uma vida feliz e você vai estar sempre bem e você vai ser sempre um sucesso na vida e a prosperidade vai bater na sua vida. Né? Isso aí é a espiritualidade de coach babaquista nova era, né, minha gente? Então é isso. Nós somos humanos e é só isso, é só continuar sendo, tá ligado? Porque a gente também não tem outra opção, né? Vamos procurar ser o melhor que podemos, de coração aberto, e investigar esse mistério que é a espiritualidade. Valeu? Abraço, Duarte. Harigo, Hare Krishna, Namaste Crazy. Tamo junto.